Eu acredito que não quero falar sobre isso agora, não. Sinceramente, eu quero pedir Beleza. licença para Tudo bem. me poupar, porque hoje o dia foi muito difícil para mim. Eu tive intervenção médica séria. Hoje a minha manhã não foi fácil. Tratar do que nós tratamos no Instituto Nosso Ilhéus traz problemas sérios de saúde também. Eu peço permissão para não falar. Isso não é sustentável. A gente volta lá. Pascoal. Vamos rodar. Roda aí. Romualdo fica queimando aqui o processo, mas é meu coligado. Então, assim, eu queria voltar à pauta do gestão local para a sustentabilidade sem o povo. Quando a Constituição Federal fez 25 anos, Fábio Conder, comparado, escreveu um livro para o Yahoo Unicinos, verso e reverso constitucional. A Constituição que pegou e a que não pegou e não vai pegar, principalmente agora com Temeroso, né? Então, assim, o município de Ilhéus tem uma tradição, porque isso aqui foi colônia, você sabe, né? Então, na colônia tem o suzerano, os vassalos, quem está por cima, quem está por baixo, quem não vai descer, quem não vai subir. Eu me lembro que nós tivemos uma única vez neste município uma discussão ampla sobre PPA, Plano Plurianual. Sabe no governo de quem? Valderico Reis. Todo mundo sabe que esse rapaz, complicado, né? Só governou um ano, viu, Emílio Guzmão, meu querido? Eu lhe amo, viu, Guzmão? Blogueiro forte você. Então, assim, foi no governo de Valderico. Todo mundo participou da discussão do que seria o futuro de Ilhéus. Valderico, em um ano, pulou fora porque o povo passou o tapete nele. Segundo ponto. Governo de Nilton Lima, a gente teve uma discussão sobre orçamento participativo na educação e na saúde, algumas plenárias. De lá para cá, pai, velho, morreu tudo. Aí, última lei de diretriz orçamentária do governo de Nilton, proposta de participação, mas não deu, o negócio estava complicado. Neste governo, eu não estou falando aqui sobre pessoas, eu estou falando sobre prática de gestão e o que é que vai ser do futuro da gente. Se mudou o artigo 15 da LDO todos os anos, de 2013 para cá, a gente nunca mais teve nada. A participação popular, a melhoria da qualidade de vida do povo, e aí você, por exemplo, a LDO de 2017 já está na Câmara de Vereadores. Me pergunte, por exemplo, como é que vai ser a situação no ano que vem da majoração do salário dos funcionários públicos. Artigo 37 e 38 não vai ter, porque o município está fora do que determina a lei de responsabilidade fiscal, aquela 101/2000, que foi construída por FHC, o famoso BHC, dentro dos trâmites do sistema do FMI e companhia, né? O PAI, o plano de ajuste estrutural, e aí vai. Então, assim, a minha pergunta é, no município em que você injeta, embora ficticiamente, 40 milhões a cada ano na proposta orçamentária, o ano passado foram 370 e poucos milhões, esse ano são 414, você tem 40 milhões em média, e você tem na lei orgânica, por sinal, um artigo que diz, é crime de responsabilidade fazer o orçamento e não cumprir, que no Brasil o orçamento não é impositivo. Então a lei orgânica do município fere a hierarquia das leis. Como é que você pode caçar e prender o prefeito e sua turma toda, se a nível nacional você não tem a obrigação de cumprir o orçamento? Lá onde meu querido Germano, tive a oportunidade de beber um Guaraná com ele a semana passada, lá na Barra Quística, Germano, Chimário e eu, a gente conversou sobre Bernie Sanders lá nos Estados Unidos. Se você faz o orçamento, tem que cumprir, não é verdade, Germano? Por que a gente não segue essa risca nesse negócio aqui? E por que orçamento aqui tem que ser assim? Anos atrás, saúde, educação e infraestrutura, agora é educação, saúde, infraestrutura e multa. A pasta dos pardais, 37 milhões para 2016. Eu queria saber onde é que está o serviço desses 37 milhões. Então, como é que a gente vai trabalhar a sustentabilidade se não há essa questão da participação, da discussão, da estrutura desse processo orçamentário?
É uma loucura. Eu não entendo como é que a gente vai avançar neste município se o povo, tanto como diz Fábio Conde Comparato, como no município de Ilhéus, você não tem o povo participando de nada. E aí na lei orçamentária anual, que agora eles mudaram o prazo, mudaram o dispositivo da lei orgânica que diz que a LDO tinha que chegar na Câmara em abril, agora vai chegar em agosto de Deus. Aí o PPA chega no mesmo período que a lei orçamentária e acabou. Então, assim, a gente está aqui, né, hoje no circo, Romualdo, no circo, na tenda. Todo mundo neste município tem sido palhaço há muito tempo. Mas quem é que sustenta essa bagaça? Eu queria falar atemporalmente para todos os governos. No dia que a comunidade começar, por exemplo, na Argentina, no Chile, na Venezuela, a botar as mangas de fora, menino, haja cadeia. Sabe por quê? Porque já restabeleceram agora a lei da ordem, a lei antiterrorismo. E neste município que tem índios e negros, na sua maioria negros, quase 80%, branco 19%, 82 mil pessoas vivem de um quarto salário e meio salário mínimo, e a gente está tudo satisfeito. 800 pessoas no máximo recebem até 20 salário mínimo nesse município, meu jovem. E a gente continua fazendo de conta que aqui tem cidadania, tem isso, tem aquilo, não tem nada. Nada melhor do que estar no circo, na tenda, para discutir orçamento público participativo no município como Ilhéus. Copiou? É isso mesmo que eu estou dizendo. E não retiro não, está registrado. Estou disposto a debater o assunto. Nós tínhamos aqui, há 6 anos atrás, ou 7, 22 entidades que discutiam orçamento público participativo. Pergunte onde andam todas. Para onde foram? 22 entidades. Lembra, Socorro? Então, a desestabilização da participação cidadã e popular aqui é um negócio da China. Por quê? Porque a gente tem um processo eleitoral baseado nas vísceras. 3 anos e 11 meses o povo passa fome. No 12º mês, para chegar no 4º ano, todo mundo vira cidadão. Você entendeu? Banda Mel, estou partindo. Essa questão orçamentária, né? Às vezes até o prefeito, já sabendo que não vai se reeleger, já prepara aquela orçamento bomba, né, para o sucessor dele, né? Porque esse plano orçamentário vai ser votado hoje para os próximos anos, né? Então é um legado que esse executivo atual vai deixar para o próximo, né? A ideia de se criar esse sistema era que se pensasse em planejamento de Estado, né, e não de governo, né, que a gente pensasse no longo prazo. E, infelizmente, o que acontece é que se eu já sei que o meu inimigo vai ser eleito, eu vou deixar aquele orçamento impossível de ser cumprido para quebrar o cara, né? A própria Dilma fez isso, né? Já sabia que o Temer ia entrar, começou a abrir o cofre, né? Assinou um monte de convênio, inclusive esses quilombolas com quem eu trabalho começaram a receber, né? Olha, vem para uma reunião, vai sair o Minha Casa Minha Vida, não sei o quê. Então assina 1 milhão de convênios na véspera de sair, aí o Temer entra, o que ele tem que fazer? Cancelar todos os contratos, porque não tem dinheiro, né? Então foi só uma bomba que foi deixada, né? Sem concordar, ó, não estou falando que o cara é legal, tá? Só estou falando uma coisa que aconteceu. Eu não concordo com isso que está acontecendo hoje na nossa política nacional, né? A troca, mas enfim. Né, só um pequeno detalhe assim, né, do quanto que esse jogo de partidos atrapalha essa colaboração, né, e atrapalha essa construção coletiva, né? A gente faz um orçamento participativo, né, a comunidade inteira se junta e aí percebe que aquele gestor não tá apto para aquilo, né, como aconteceu aqui em Ilhéus, o cara é impeachmentado em menos de 1 ano e aí o que acontece? A sociedade civil se desmobiliza, né? Para o próximo fica muito mais fácil. Estava melhor antes com o outro, com todo mundo olhando, do que agora que está todo mundo desmobilizado. O cara que assumiu, ninguém nem está vendo o que ele está fazendo, né? Então, é delicado isso, né? Você tira um para pôr o que no lugar, né? Ah, mas não dá para deixar também um cara corrupto ali, né? Então, talvez né, uma reflexão assim...
sobre a sociedade civil ilhéense, brasileira como um todo, é ter mais resiliência, né? Mais persistência, como o Socorro gosta de dizer, né? A gente tem que persistir mais, tem que insistir mais, tem que ter mais resiliência na nossa luta, né? Não basta derrubar o primeiro, vai derrubar o segundo, e o terceiro, e o quarto, até que a gente consiga criar o espaço para alguém que tem um mínimo de ética assumir aquele espaço, né? Gabriel, rapidinho, é que eu vejo assim, são várias as camadas, né? Para a construção de uma sociedade efetivamente participativa. Eu me recordo que no último ano do último governo do atual gestor, a gente passava pelas ruas e via os muros pichados de ele nunca mais. E a revolta da população com a gestão dele era impressionante. As pessoas diziam, e todo mundo contra, todo mundo lutando contra ele. E aí, de repente, a gente tem uma outra configuração, uma outra eleição, e o cara volta. Quer dizer, a gente compreende que é um processo legítimo, né? É um processo legítimo. O cara foi eleito, ele teve a maioria dos votos e agora a gente tem mais uma vez o mesmo discurso. Você passa por aí, as pessoas não fez nada, continua, não tem uma obra, não tem nada, né? E assim, muito provavelmente ele dite as regras da próxima sucessão. Muito provavelmente, se não ditar, ele interfere nisso. E assim, quais são de fato as camadas da participação da sociedade? A gente ainda não tem entendimento total do que é cidadania. E reduzir a discussão, o debate sobre o papel do cidadão a esse momento pré-eleitoral, a participação do povo na eleição com o voto é muito ruim, porque acaba que essas figuras, esses políticos que são políticos de carreira, que não têm um projeto para o município de Ilhéus para os próximos 20 anos. Ninguém pensa em Ilhéus para os próximos 20 anos. Todo mundo não tem sequer um programa de governo. É impressionante como são eleitos prefeitos seguidamente sem sequer um programa de governo. Quando tem, copiou de algum outro governo por aí. Então, assim, o processo de discussão sobre cidadania permite a perpetuação dessas figuras. São políticos de carreira, são profissionais da política. Os caras não são, sabe, o emprego que o cara está buscando. Que Socorro vai avaliar se dá ou não pro cara. Mas assim, é um emprego que o cara tem. É um emprego. Então assim, quando a gente tiver o trabalho do vereador remunerado honestamente para ser vereador, porque hoje não é honesto isso para a maioria da população trabalhadora brasileira. Não é honesto o que um vereador, o que um prefeito, o que um deputado, o que um senador, o que um governador, o que um presidente da república recebem. Não é honesto. Então assim, quando a gente tiver um salário honesto para o vereador, o mesmo padrão do trabalhador brasileiro, o cara não vai querer esse emprego. Imagine, quando tiver equiparado, se a gente equiparar o salário de um vereador ao salário de um professor, é muito pouco provável que essa pessoa que pediu ajuda para Socorro queira ser um vereador. Mas a gente está submetido a esse sistema que não permite, por exemplo, que o cidadão
construa esse processo de discussão sobre a cidadania continuadamente, que ele exija um processo licitatório real, verdadeiro, honesto, que ele vá lá na situação. A gente nem sabe, os caras publicam aqui, você sabe como é que eles fazem a publicação dos editais? Sai na surdina, amigo. Os caras publicam edital de licitação em jornalzinho lá como é o nome? De Itagimirim, sei lá onde. E aí depois prova, porque publicou, tem a obrigação de publicar. Então ele prova que publicou. E aí ninguém sabe nem que dia é, tá tudo certo já. Então assim, Ituberá. Não, publica, mas a gente sabe como é que funciona. Sabe? Então assim, eu acho que a gente precisa ampliar esse debate sobre cidadania para o ano todo. Todos os anos, independente de eleição, independente de eleição para